custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, ontem o FMI divulgou um relatório derrubando suas previsões de crescimento do PIB brasileiro em 2022 de 1,5%, segundo a análise de outubro do ano passado, para 0,3%. Também reduziu a expectativa para o país em 2023. Agora prevê que o Brasil crescerá 1,6% no próximo ano contra 2% da estimativa anterior. E é bem verdade que das 15 grandes economias, todas tiveram métricas revistas, mas o Brasil sofreu proporcionalmente o pior tombo em termos de previsão e foi o único a ficar abaixo da taxa de 1% de crescimento em 2022. Como é que você viu esses dados divulgados ontem, Vitor? Bem, Glauco, esse relatório divulgado ontem pelo FMI, né, que traz um panorama econômico mundial, ele revê a projeção de taxa de crescimento para o mundo todo, né? E aí, como você bem disse, há uma redução na projeção do crescimento para 2022, né? Devido, sobretudo, à desaceleração, né, da China por conta dessa nova onda de Covid, né, que fez com que algumas atividades econômicas precisassem ser interrompidas, né, então que houvesse novas restrições de circulação, de mobilidade, e também devido a uma projeção menor de crescimento dos Estados Unidos, né, tanto por conta da redução do escopo, né, do pacote, do plano de investimentos anunciado ano passado pelo Biden, né, quanto também por uma sinalização do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, de aumento de taxa de juros, né. Porém, o que a gente observa é que essa revisão de projeção ela foi proporcionalmente muito maior no Brasil, né? Então, o Brasil é o que tem o pior tombo ali, né? A maior redução da expectativa de crescimento, e é o único país que fica com uma projeção de crescimento abaixo de 1%, né? Então, se a gente olhar tanto os países com os mercados emergentes, né, a gente vê a projeção acima de 4% na média. Se a gente olhar também os países aqui da América Latina, a gente vê uma projeção também acima de 2,5% de crescimento. E para o Brasil, apenas 0,3%. Né? Então, praticamente zero, né? Praticamente uma economia estagnada. Então, isso indica que o que explica, né, esse baixo crescimento, esse desempenho ruim da economia brasileira, não são só fatores externos, né? Tem também relação com questões de política econômica adotada pelo governo federal, né? Então, nós observamos uma alta inflacionária, também uma das maiores altas inflacionárias do mundo no Brasil, né? E a resposta a essa alta inflacionária foi um aumento abrupto da taxa de juros, né? A gente está ali com uma inflação já nos 2 dígitos, acima dos 10%, e a alta da taxa de juros, ela foi ali de 2% para 9,25%, e esse ciclo de alta ele ainda não se encerrou, né? Então, isso, quando você aumenta os juros, você freia a atividade econômica, né? Você esfria a economia na medida em que você
reduz, né, os investimentos e reduz a demanda, né, a demanda interna, né, o mercado interno de consumo. Então, é um cenário muito ruim, né, que o FMI, mas não só, né, os próprios departamentos de economia dos bancos aqui no Brasil já tinham feito essas revisões, né, de cenário para 2022 e 2023. Então, a gente pode dizer, Glauco, que a economia em 2022 já está comprometida, né? Então, com a inflação, com a alta dos juros, com a redução dos investimentos, redução da demanda interna, então o cenário não é bom para os trabalhadores, né? O desemprego deve permanecer em patamar elevado, a inflação tem se mostrado persistente, né? Então deve demorar para começar a baixar de forma mais significativa e os investimentos devem ficar em compasso de espera, né? Principalmente porque esse ano é um ano eleitoral, então é um ano de muita incerteza, né? Somado a isso, a gente tem essa nova onda, dessa nova variante da Covid-19, né? Que também ainda gera uma incerteza ainda maior, porque não se sabe exatamente qual vai ser o impacto disso na atividade econômica, né? Um outro aspecto, Glauco, que eu acho importante mencionar e que demonstra como o Brasil está tendo um dos piores desempenhos, né? E como o governo brasileiro é o que está pior lidando com essas adversidades, né, da economia, é que no relatório é dito que a vacinação, né, a testagem, né, e o atendimento médico hospitalar aos doentes, né, aos infectados pela Covid, são fundamentais, né, para, claro, a manutenção da vida, para a preservação da saúde, mas também para a atividade econômica, né? E o Brasil não tem sido exemplo, né, em nenhuma dessas três ações, né, de governo para o enfrentamento da pandemia. Em relação justamente a essas ações do governo, Vitor, você descreveu bem que o caso brasileiro não é só o crescimento do PIB que é abalado, né? O país hoje tem índices ruins em diversos aspectos, desde o desemprego elevado, alto índice de informalidade no mercado de trabalho, inflação alta, juros altos. É o pior cenário do Brasil do ponto de vista social e econômico em muito tempo. Isso acaba mostrando o fracasso de todo o ideário neoliberal, das medidas que foram implementadas desde o governo Temer até agora e evidencia a necessidade da ação do Estado para reverter essa situação, Vitor? Com certeza, Glauco. Eu acho que nós já temos aí 4, 5 anos, né, dessa inflexão que houve na política macroeconômica do país, né, e da adoção desse receituário ultraliberal, né, para a economia. E a gente tem visto que os resultados, tanto em termos econômicos e, sobretudo, em termos sociais, humanitários, né, têm sido catastróficos, né? Então, a gente vê um país que não cresce e, ao mesmo tempo, se torna ainda mais desigual, né? Então, nós temos uma ampliação da desigualdade social num cenário de baixo dinamismo econômico, quase estagnação, pequeno crescimento da economia, né? Isso se reflete no mercado de trabalho, nas altas taxas de desemprego, nas altas taxas de informalidade, de precarização, né, das relações e condições de trabalho. Acho que na volta da fome, né, que é enfim, o
o máximo ali, né, o pior que a gente está vivendo, né, e coloca a necessidade, então, no fortalecimento do papel do Estado, né, no sentido de induzir a retomada dos investimentos, né, para que haja uma retomada do desenvolvimento social, econômico, né, com redução das desigualdades, inclusão social, enfim, algo que outros países têm já começado a implementar, né? Então, programas de investimento público são muito importantes, né, para a gente conseguir recolocar a economia, né, brasileira, o país como um todo, no trilho aí do desenvolvimento. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.